Olá! O Mundo Unifor tem como característica desenvolver práticas de formação em jornalismo e é produzido pela TV Unifor. Neste programa, a estudante Beatriz do Bock entrevista o curador Max Perlingeiro, que aborda assuntos do universo das artes plásticas e a relação com o mercado contemporâneo, além de trazer uma importante avaliação da coleção Ayrton Queiroz. Confira! Com uma história pautada entre quadros, esculturas e instalações, Max Perlingeiro é um curador de arte que divide sua rotina de trabalho entre Rio, São Paulo e Fortaleza. Ele nos leva a uma viagem histórica sobre a arte brasileira e explica os conceitos que norteiam a arte contemporânea. Max nos fala ainda da complexidade e do potencial documental da coleção Ayrton Queiroz. Max, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Queria agradecer demais. Para a gente começar, só aqui em Fortaleza já são quase 30 anos de carreira no mercado das artes, correto? A Multiarte abre em novembro de 87, com uma grande retrospectiva do Antônio Bandeira. E durante quase 30 anos, próximo ano, completamos 30 anos. Foi um trabalho muito grande, mas posso te confessar que valeu a pena. Faria tudo de novo. Com certeza. Talvez tivesse começado um pouquinho antes. Ainda antes? Poxa vida. Mas tudo começou no Rio de Janeiro. A Pinacoteca abriu no Rio em 1979 e a Multiarte veio em segundo lugar e a Pinacoteca São Paulo em 2002. Quer dizer, hoje São Paulo tem 14, Fortaleza faz 30 e o Rio daqui a pouquinho faz 40. 4 décadas, né? Exatamente. Então, conta para mim um pouquinho do que mudou no trabalho do curador. A curadoria na década de 60 até aqui, quais atividades na prática que se tornaram parte integrante que antigamente não era parte do trabalho do curador? Conta um pouquinho para mim. A curadoria é uma coisa introduzida de forma dos últimos 15, 20 anos. Uma curadoria mais apropriada, né? As exposições eram exposições temáticas, mesmo nos museus, era uma coisa muito intuitiva. O transporte de obras de arte modificou muito o profissionalismo. Antigamente as obras eram simplesmente entregues em confiança e, no fundo, era tudo quase que uma ação entre amigos. Lembro que nós operamos patrimônio de terceiros desde 1979, que trabalhamos com museus, coleções particulares. Hoje, uma das atividades da Pinacoteca é a administração de coleção. Quando você, por exemplo, o universo da coleção Ayrton Queiroz. Essa exposição veio ao contrário do que normalmente acontece. Você primeiro tem uma exposição e, como subproduto da exposição, você tem um livro. Nesse caso, não. A intenção do colecionador era fazer um livro para deixar registrado a sua coleção como fonte de pesquisa para historiadores, para críticos de arte, estudantes, afins, amantes da arte e assim por diante. Depois desse universo pronto, por mais que eu tenha convivido com essa coleção por enfim, mais de 30 anos, uma coisa é uma exposição, é uma coleção numa residência, onde uma Lígia Clark convive com um Aleijadinho, um Franz Post convive com um Portinari, e tudo, como você há pouco tempo mesmo falava, dentro de um fluxo, né? Quer dizer, você tem um living com obras X, tem uma biblioteca com outras obras, o corredor. Então, é uma obra que habita uma residência, sem nenhum tipo de preocupação, com uma climatização especial. A casa está aberta, é uma residência, tem calor humano. Tem calor humano de criança, de cachorro, de gente, de amigos. Quando você desloca essa coleção para uma instituição, ela assume um outro caráter. E o que foi muito curioso nessa coleção é que eu tinha conhecimento de que nós tínhamos, do século XVII ao século XXI, da arte brasileira. Como a coleção de arte estrangeira estava dispersa em vários ambientes, eu nunca me preocupei em saber que ele também tinha, do século XVII ao século XXI, da presença estrangeira. Quer dizer, então, quando você tem de Rubens, do barroco italiano, do barroco europeu, a Michel Barceló, um artista contemporâneo com uma obra feita em 2015, você vê a dimensão. Quer dizer, hoje nós temos
um universo de 253 obras, porque as últimas aquisições entraram na exposição depois da exposição aberta, mas já são contempladas no livro também. E o livro acabou sendo construído a partir da exposição. Quer dizer, no livro existem 300 e tal obras, na exposição são 253, e dentro de um universo muito grande. É um livro alentado, é um livro com 500 páginas, com 300 reproduções, com referências interessantes, como o selo feito pelo Autorretrato Portinari, ou a coleção da série de Israel de Portinari, que está praticamente na íntegra. Quer dizer, hoje a coleção Ayrton Queiroz detém mais da metade da série de Israel de Portinari, feita em 56. E a curadoria se debruçou muito em cima disso, de extrair o que tinha de mais informativo da coleção. E fomos obrigados a abrir mão de uma série de informações, porque senão esse livro ia ficar uma coisa... você ia precisar de 2 volumes de 500 páginas, porque cada obra existe um estudo específico de exposições e bibliografia. Com isso, dobraria o volume de texto. Então, nós optamos para isso ficar no futuro online e você ter um livro com as legendas um pouco mais sintéticas. Que né? é uma coleção com um potencial extremamente documental. Claro. É um presente não só para o público de Fortaleza, mas por conta da capacidade documental para todo o Brasil. Claro. Uma coisa muito curiosa foi como escolher o ícone da exposição. O que seria a cara da exposição, a marca da exposição. Isso foi uma discussão longa. E vamos usar uma obra do século XVII, vamos pegar uma obra estrangeira, mas bem, uma coleção brasileira com um signo de arte estrangeira, um pouco piegas, talvez não. E aí eu falei, não, a obra vai ser Anita Malfatti, porque é um signo universal. Quer dizer, com relação à arte brasileira, a segunda exposição de arte moderna, feita em 17, depois de Segal em 13, com uma obra decantada em prosa e verso, uma obra em que o Monteiro Lobato comenta no seu artigo no Estado de São Paulo sobre a exposição da Anita, Paranoia ou Mistificação. E, na realidade, aquilo não é uma mulher, ela não tem cabelo verde, ela tem as cores complementares, vermelho e verde. Isso é o que é importante naquela obra. São as 2 referências que ela faz. Do momento de um artista que sai através de uma bolsa de estudos, de um pensionato, vai para a Europa, tem a possibilidade de estudar na Alemanha com os mais importantes artistas, vem para o Brasil praticamente alijada, as pessoas não compreendem a sua arte. E a mulher de cabelo verde tem um significado muito grande para a nossa cultura. Então, ela acabou sendo eleita e a mulher de cabelo verde hoje é um signo extraordinário. O que mais a Anita inaugura para a arte brasileira? A Anita era uma grande artista, se deixou abater pela crítica do Monteiro Lobato. Ela tinha algumas dificuldades, tinha alguns problemas, ela tinha um defeito no braço, ela tinha um amor grande por Mário de Andrade, não correspondido, e não a conheci Tarsila. Mas era uma mulher que eu tinha muita vontade de ter tido contato, porque ela tem uma vida muito interessante. Hoje em dia a gente dizia, não, era uma artista pobre. Não, as pessoas não eram pobres. Ela vem de origem humilde, com a ajuda de um tio, ela teve a possibilidade de fazer uma complementação no exterior. Então ela vai e aproveita ao máximo, passa pelos Estados Unidos. As coisas mais interessantes pintadas nessa época foram ilhas pintadas nos Estados Unidos, com um penhasco roxo, com pedras cor-de-rosa. Quer dizer, tudo isso era uma coisa... Ela teve contato com os expressionistas alemães. Então, ela teve contato com a grande vanguarda da Europa da década de 10. E ela chega aqui carregado dessa informação, precisando botar tudo isso para fora. Rápido. Então, ela consegue estabelecer, e a família dela com uma expectativa muito grande, né? Saber o que a Anita vai mostrar nessa exposição. E veja bem, estamos falando de São Paulo, década de 10, uma cidade provinciana, uma cidade com menos de 100 mil habitantes,
E as pessoas estavam acostumadas com Pedro Alexandrino, estavam acostumados com os princípios de Wilckmann, só se pinta o que é belo, a paisagem, a natureza morta. E São Paulo tinha uma sociedade muito caipira. Quer dizer, o forte da economia de São Paulo era a economia rural. Quer dizer, os cafeicultores, as fazendas de café, os pais de Tarsila do Amaral tinham fazendas de café. Quer dizer, o café era o nosso ouro negro, né? As grandes exportações eram café, até que veio a derrocada do café, todo mundo foi para o chão, né? E a Anitta não, ela vem com aquilo, os familiares dela ficaram profundamente ofendidos, que disseram, gastamos o nosso dinheiro errado. E ela, não posso nem dizer que ela não se torna uma artista mais ou menos potente, mas a arte dela decresce bastante. Tanto que nessa exposição existem duas obras. Existe A Mulher de Cabelo Verde à esquerda e existe Umas Baianas do lado direito. E que são obras profundamente antagônicas, que eu já coloquei de propósito para você ver o que era a Anitta em 17 e o que era a Anitta em 1930. Agora, falando um pouco mais sobre colecionadores. Agora, a Multiarte aqui em Fortaleza, sua galeria, ela trabalha com a organização de coleções, Sim. coleções privadas, certo? Uhum. Eu queria entender um pouco mais desse processo que recentemente o Brasil, ou pode ser Fortaleza também, sofreram para haver um deslocamento de valor simbólico, porque na Europa, há muito tempo já era feito isso. O valor simbólico dado à arte era muito maior. Então, que movimento foi esse que estimulou empresários e outras pessoas também a consumir arte, a colecionar? Hoje, a função do Max, dentro das organizações que eu dirijo, das minhas empresas, é administrar as coleções. Então, hoje, a Pinacoteca e a Multiarte também, nós administramos 18 grandes coleções. Hoje, algumas curadorias são feitas em cima dessas coleções. Então, os curadores vão fazer, por exemplo, agora vai ter uma grande exposição de Anitta Malfatti, em São Paulo. Então, nós abrimos o nosso banco de dados, que hoje tem aproximadamente 30 e tal mil informações. E ali os pesquisadores podem mergulhar fundo aquilo que eles querem. E geralmente essas exposições, só para citar algumas exposições, a exposição da Lígia Clark, feita no MoMA, tinham 12 obras emprestadas por nós. Está tendo agora uma exposição no Mar, no Rio de Janeiro, chamada A Cor do Brasil. 50 obras são emprestadas. Quando eu digo nós, as coleções que nós administramos. E esses empréstimos, ele tem uma logística. Então, chega a informação da instituição, nós encaminhamos ao colecionador, ele aprova, nós acompanhamos tudo, seguro, produção, embalagem, courrier. Isso dá ao colecionador uma garantia de que a obra dele vai ser bem manipulada, né? Imagina isso em 18 coleções. Então, hoje, metade do meu dia é dedicada a essa tarefa, que é uma tarefa muito prazerosa. Cada aquisição que é feita, cada empréstimo que é feito, tudo isso requer uma logística interna. E isso vem meio que um passo a passo, né? A exposição de Portinari, que acontece no máximo em São Paulo, 10% da exposição é nossa. E hoje os curadores já sabem, exposição Tarsila, Museu de Arte Moderna de Nova York, os curadores vieram conversar conosco, para que a gente apresentasse, porque a maioria dessas coleções não são coleções públicas. E nem sempre o colecionador tem interesse em desfalcar a sua casa. Sim. Mas aí a gente sempre procura levar, olha, o seu espírito público é importante que você compartilhe, que você participe. E isso o Ayrton já faz há quase 30 anos. Quer dizer, ele tem 3 obras de Vicente do Rego Monteiro na casa dele, que já foram à Ásia, à Europa, aos Estados Unidos, já viajou praticamente o mundo inteiro. Então, ele nunca negou empréstimo. Nunca. Quer dizer, então, esse espírito público dele é que faz com que as grandes exposições aconteçam. Porque se você pensar que o melhor da arte moderna brasileira não estão nos museus. Isso é uma coisa grave. Sim, por quê? Nas casas. Estão nas coleções particulares. Por quê? Porque até o Império,
até o período do Império, até 1889, Dom Pedro II foi um dos maiores incentivadores da arte. E eram feitos os salões, as obras dos salões eram incorporadas aos museus brasileiros. Quer dizer, com o advento da República, com o século XX, os museus deixaram de adquirir. O Museu Nacional de Belas Artes, de uma única vez nos anos 40, comprou 5 Franz Post, museu, com verba destinado pelo Getúlio Vargas a pedido do diretor do museu, que era o Oswaldo Teixeira. Teve um leilão no Rio de Janeiro, chamado High Life, e tinham 5 obras de Franz Post da coleção de Djalma da Fonseca Hermes. O diretor do museu foi apregoado, no final do lote foi vendido, o diretor do museu se levanta em nome da República Federativa do Brasil, exerce o direito de preferência. E, quer dizer, não queria comprar barato, ele comprou pelo último preço da praça. Só que quem deu o último lance ficou profundamente aborrecido. Mas essas obras hoje fazem parte da coleção do Museu Nacional de Belas Artes, que são 5 exemplares de Franz Post, fantástico. Quer dizer, então, no fundo, toda a grande coleção, o destino dela é uma instituição pública. Ou pública privada, ou pública ligado à federação, ao estado ou ao município. O Museu Mar, no Rio de Janeiro, é um museu feito de doações. E qualquer grande museu no mundo é feito de doações. Nós tínhamos o Banco Mellon nos Estados Unidos, que faliu com a crise de 2008. A única coisa que sobrou da grande família foi uma placa no Metropolitan das grandes doações que foram feitas. Quer dizer, então, hoje, a função do colecionador, ele deixou de ter obra de arte por uma questão de diletantismo ou para a fruição pessoal dele e dos amigos. Hoje ele tem uma responsabilidade grande em ceder essas obras para as grandes exposições. Contribuir para a democratização. Imagina, os Estados Unidos vai fazer uma grande exposição de Tarsila do Amaral. Isso vai primeiro para o museu em Chicago, depois vai para o Museu de Arte Moderna de Nova York. Obras de Tarsila fora do Brasil existem pouquíssimas, muito poucas. Existe uma no Pompidou, na França, mais uma na Rússia. O resto estão todas aqui. E não estão nos museus, estão nas coleções privadas. Então, quando a gente tem uma solicitação como essa, a gente procura sensibilizar os colecionadores. Olha, é importante que vá, não deixe de emprestar. Então, a gente sempre incentiva. Tá? Por exemplo, essa exposição do Mar vai ficar 6 meses. A da Tarsila vai ficar 1 ano. Porque ela sai do Brasil no início do ano, abre em abril em Chicago e abre em Nova York em setembro. Então, você fica um ano sem as suas obras. Eu sei porque eu sou colecionador e também sou emprestador muito. Custo mais e, às vezes, eu fico pensando, falei, estou com saudade do meu quadro, vou lá no museu ver, acabou, pronto. Tá? Fácil. E, com isso, você tem a possibilidade de ter, por exemplo, essa exposição feita no Mar, no Rio de Janeiro. Foi uma exposição importante, porque o Abapuru da Tarsila voltou ao Brasil durante 1 mês. O último dia de exibição dessa tela, o museu teve 5.000 visitantes. E a gente não está falando, arte não é mais para elite. Quer dizer, essa mística, arte é para poucos, isso já foi posto por terra há muito tempo. Exemplo maior disso é aqui na Unifor. Né? Quer dizer, quantos jovens, quantos estudantes, quantas crianças já vieram ver essa exposição. É uma exposição sem classificação etária, quer dizer, as crianças podem vir. Foi pensado num educativo muito interessante, através de jogos, que é aquilo que o mundo inteiro faz hoje. A criança não se contenta mais em sentar numa mesinha, fazer um simples desenho e pronto, fui embora, não fica. Agora, quando ela vai participar de uma competição, fazer um quebra-cabeça, ou competir com um amiguinho, quem consegue completar mais rápido, aquilo fica no subconsciente e no fim de semana ela volta com os pais, com os irmãos. Isso é fator de integração nacional. Isso é fator de inclusão social. Quer dizer, essa inclusão hoje é essencial. Max, tá, a gente vai chegando ao final da nossa conversa. Uma pena. Mas foi ótimo. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado a vocês pelo convite.
E você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não, nada. Visite a exposição Ayrton Queiroz antes que ela acabe. Com certeza. Visitaremos mais de uma vez. Claro, ótimo. Muito obrigada. Obrigado a você.